Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, Daniela, Lucineide. Boa noite, Lourdes. Rosane. Não dá mais um tempinho para o pessoal chegar e aí a gente começa a nossa palestra de hoje, que vai ser sobre esse tema que está aqui embaixo. Sabão e álcool, quando e como usar. É um assunto que está muito falado hoje em dia, né? E a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês hoje. Hoje não sou eu que vou dar a palestra, é uma palestrante especial que vai falar aqui com vocês, tá bom? Boa noite, Sandra, Luciene. Boa noite para quem está entrando agora. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui do nosso ciclo de palestras sobre a área da saúde. Vamos lá, gente. Lembrando que essas palestras, elas começaram semana passada, tá? Como eu falei, são um ciclo de palestras que a gente está fazendo sobre a área da saúde, principalmente voltadas para essa pandemia que a gente está passando, né, no coronavírus. E semana passada foi a primeira palestra, que foi sobre uma atualização sobre o Covid-19. Então, eu falei um pouquinho sobre como está a situação no Distrito Federal. A gente sabe que os números mudam todos os dias, mas pelo menos para a gente ter uma visão geral, né, do cenário geral.
Falei um pouquinho sobre os sintomas, a forma de transmissão, como a gente pode se prevenir, né? A gente sabe que o comércio está voltando aí e muitas pessoas ainda não sabem. Se um parente meu pegar coronavírus, como é que eu vou saber? Como é que eu vou distinguir se eu estou com coronavírus, com gripe, com dengue, que também é uma doença que está se espalhando muito rápido, né? Durante esse período. Então, quem quiser assistir, essa live tá nesse mesmo Facebook do Fonseca de Palmelo Alves, tá bom? É só vocês voltarem alguns vídeos aí, que foi exatamente no sábado passado, nesse mesmo horário, 8 horas, a palestra sobre a atualização do Covid-19, tá bom? Boa noite pro pessoal que entrou agora. Vamos lá, gente, para a gente não demorar muito e a palestra acabar demorando demais, o pessoal vai entrando, enquanto isso a gente vai começando a nossa palestra de hoje, tá? O tema de hoje é esse que está aqui embaixo. Sabão versus álcool. Quando e como usar? Logo no começo da quarentena, a gente viu esse problema surgindo, né? As pessoas corriam para comprar álcool em gel aos montes, e aí logo ficou em falta. E aí todo mundo ficou um pouco desesperado. Poxa, e agora? O que eu faço? Porque será que é só o álcool que consegue me prevenir contra o coronavírus ou contra outros vírus? Será que só lavar a mão adianta? Então, a gente pensando nessa problemática, a gente trouxe esse tema para vocês, até porque, como eu já disse, né, o comércio reabrindo agora, muitas pessoas vão voltar a trabalhar, e é importante a gente saber uma das principais formas da gente se prevenir contra o coronavírus, que é a lavagem adequada das mãos, né? A gente sabe, a gente viu na live passada, que a transmissão ela ocorre quando a gente está contaminado e a gente encosta em alguma parte do nosso rosto, na boca, no nariz, nos olhos. Então, a gente manter as nossas mãos limpas, o nosso corpo limpo, a nossa casa limpa, que a gente vai falar um pouquinho no final também, é muito importante para que a gente evite se contaminar, já que a gente voltando a sair na rua, existe uma probabilidade muito melhor da gente ser contaminado, tá? Então, justamente pensando nisso, a gente resolveu fazer uma live com esse tema. E aí eu trouxe para falar para vocês uma colega minha do curso de enfermagem, tá? Vou fazer uma breve apresentação dela aqui. O nome dela é Vivian Santos Oliveira, tá? Ela também é estudante de enfermagem da Universidade de Brasília, na Faculdade de Ceilândia. Ela é membro do projeto de extensão Saúde Integral, então é um projeto que atua em várias áreas carentes, principalmente na Ceilândia, tá? E atua ajudando a equipe de saúde local nos atendimentos. E além disso, ela também é criadora do Instagram Vive Aula. Então, para quem tem jovens aí em casa que estão se preparando para o Enem e que precisam principalmente de um apoio em redação, em matérias da área de humanas, ela é criadora desse Instagram, Vive Aula, ok? Se vocês quiserem pesquisar depois. Infelizmente, a Vivian, ela não pôde estar aqui presencialmente, tá? Então, ela mandou o vídeo da palestra e aí eu vou responder as perguntas de vocês no final, tá? Então, vocês podem deixar as perguntas normalmente, aqui do lado, aqui nos comentários, tá? E aí eu vou responder no final. Claro, na medida do possível. Eu reforço isso, eu já disse isso na última live. A gente não sabe de tudo, então o que eu não souber, eu vou passar para vocês na próxima live, tá bom? Eu vou anotar as dúvidas de vocês e aí o que eu puder responder hoje, eu respondo no final. Além disso, no final da palestra da Vivian, eu vou fazer algumas pontuações de alguns temas que ela não falou na palestra dela, como, por exemplo, que eu falei no começo, como a gente faz para cuidar da nossa casa também. Porque não adianta a gente tomar todas as precauções, mas quando a gente chega em casa, depois de ter passado o dia todo na rua, a gente acaba contaminando os objetos da nossa casa, tá? Então, no final, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês.
ok? Então vamos lá, gente. Estão todos vendo a tela aí? Aham, mas dá para ver? Tá. Tudo bem, então eu vou começar a passar a palestra da Vivian, ok? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivian, eu sou estudante de enfermagem da Universidade de Brasília e eu estou aqui hoje a pedido da Aimee para falar um pouquinho sobre higienização das mãos. Bom, então vamos lá começar a nossa apresentação. Bom, galera, a gente está vivendo numa época que a higienização das mãos, ela tem sido algo muito comentado no nosso dia a dia, principalmente pelo fato de que esse simples gesto pode acabar com os micro-organismos que a gente possui nas nossas mãos e evitar aí uma grande gama de doenças transmissíveis. Então, vamos lá. A gente vai começar falando um pouquinho a respeito do contexto histórico. Pronto. Vamos lá. A primeira vez que a gente teve relatos sobre a lavagem das mãos no meio hospitalar foi em 1847 com o Sam Lewis. Não sei se pronuncia certinho assim o nome dele, mas foi assim que eu aprendi lá no Google Tradutor. Enfim, o Sam Lewis, ele era um médico e ele trabalhava num hospital. E aí, o que acontecia dentro desse hospital? Muitas mulheres que eram puérperas, ou seja, que estavam no período de resguardo ali, que tinham acabado de ter os seus nenéns, elas sofriam do que eles chamavam de febre puerperal, que era uma febre que acontecia logo após essas mulheres darem à luz. E o que o Sam Lewis percebeu? Ele percebeu que todas as vezes que os médicos, que eram médicos obstetras também, vinham fazer o parto dessas mulheres, eles vinham do necrotério. Então, eles vinham fazer o parto delas depois de fazer autópsias de alguns corpos. E o que ele pensou? Bom, será que essa febre puerperal não tem a ver com o fato deles estarem vindo de outro ambiente e acabar trazendo micro-organismos? Naquela época, eles não tinham ideia bem formada do que eram micro-organismos, mas ainda assim ele pensou nisso. Então, o que ele fez? Ele começou a pedir para os médicos, né, a implorar, na verdade, para os médicos que viessem realizar esses partos, para eles lavarem as suas mãos, para ver se essa febre puerperal desaparecia, se isso diminuía nas gestantes. E o que aconteceu foi que, exatamente o que vocês estão pensando, a febre ela diminuiu e ele começou a perceber que ao lavar as mãos, essa febre diminuía. Então, ele começou a relacionar a lavagem das mãos com a diminuição dos micro-organismos que eram transmitidos para essas mulheres grávidas, no caso, né? Na verdade, puérperas, que tinham acabado de ter os seus nenéns. Então, ainda falando sobre o contexto histórico, muito tempo se passou até que a gente começasse a ter definitivamente a higienização das mãos como algo importante, digamos assim, dentro dos hospitais, etc. Para vocês terem uma noção, só em 1988 é que a gente foi ter o primeiro manual de lavagem das mãos, e foi quando a galera começou a entender que isso era muito, muito importante. Já sabia que era muito importante, mas foi nessa época que teve uma visibilidade maior. Então, as pessoas começaram a dar uma ênfase maior à higienização das mãos e a mostrar como isso era benéfico para a diminuição dos micro-organismos e para o tratamento das pessoas
que estavam nesses ambientes hospitalares. Então, o primeiro guia para lavagem das mãos, né, os primeiros guias, eles surgiram entre 1988 e 1995. Beleza, agora a gente vai falar sobre a pele, que é, querendo ou não, né, uma areazinha de muitos micro-organismos. Como a gente sabe, a pele é o maior órgão de revestimento do corpo e ela tem várias funções. Ela protege a gente, ela deixa o nosso corpo aquecido, né? Então ela é termorreguladora. Só que por ela ter muita extensão e por ela ser o órgão do nosso corpo que está em contato direto com o meio ambiente, ela acaba sendo, de alguma forma, né, reservatório de micro-organismos. Então, o que eu quero explicar aqui? A pele, ela tem algumas camadas. Ela tem a camada córnea, o extrato queratinizado, entre várias outras. Mas as principais que eu quero frisar é a epiderme e a derme. A parte que está exposta ao meio externo é essa parte aqui da epiderme, que é a parte mais superficial, que é a parte que tem contato direto com o meio externo, e sendo assim, é a parte onde reside, né, a microbiota transitória, que é a microbiota da nossa pele, que é a parte da nossa pele, né, onde ficam ali os micro-organismos que são capazes de causarem doenças, que a gente chama de micro-organismos patogênicos. Beleza. A pele, ela vai ter 3 tipos diferentes de microbiota. Quais são eles? A gente vai ter a microbiota transitória, tá bom? A microbiota transitória, ela é aquela que coloniza a camada superficial da nossa pele. Então, é essa camada aqui, tá vendo? Onde a gente chama de epiderme. Essa camada da nossa pele, ela é colonizada, né, por alguns micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem ou não ser patógenos, tranquilo? Mas, enfim, os que são patógenos, eles são responsáveis, né, por pela transmissão de algumas doenças que a gente conhece hoje, como, por exemplo, a Covid-19, que é uma doença que, bom, tá bem em manchete nesses últimos dias, né? E aí, o que que acontece? Essa parte, né, que é a microbiota transitória, ela abriga alguns micro-organismos, e esses micro-organismos, eles são transmitidos por contato direto e indireto. E eu já vou explicar um pouquinho como é que isso acontece, o que que é, né, a transmissão por contato direto e o que que é a transmissão por contato indireto. Lembrando também, já dando um pequeno spoiler aqui da nossa apresentação, que a microbiota transitória da nossa pele, ela pode ser removida através da lavagem das mãos com sabonete, água e por fricção, né? Que basicamente é a gente esfregar a mão uma na outra. Mas vamos lá, que isso é um spoiler. Bom, aqui eu vou explicar para vocês quais são os modos de transmissão e como que a nossa pele, como que as nossas mãos são responsáveis por transmitir patógenos, né, micro-organismos que podem ser causadores de doenças. Bom, vamos lá. A gente tem o contato direto. Como o próprio nome diz, essa transmissão de micro-organismos acontece de uma pessoa para outra. Então, acontece diretamente através do contato físico, né? Então, pegar na mão, abraçar, beijar, pode ser uma forma de transmissão direta. A transmissão, né, de micro-organismos por contato direto, ela vai acontecer através de objetos inanimados. Que objetos são esses? É quando a gente pega na mesa, é quando a gente pega, quando algum utensílio contaminado é utilizado em alguém, por exemplo, um estetoscópio contaminado, aí você coloca lá na pele do paciente, pode contaminar essa pessoa, né? Então, o contato indireto, ele acontece, essa transmissão acontece através dos utensílios. Então, por exemplo, vamos supor, no caso da Covid-19, né? Por que que é recomendado que a gente lave, né, as embalagens de alimento com água e sabão, ou que a gente lave as embalagens de alimento com um paninho com álcool?
porque esses objetos, eles podem ter sido contaminados. Então, o que que acontece? Através dessa desinfecção, né, com água e sabão ou com um paninho com álcool, a gente consegue tirar esses micro-organismos dessa superfície. Por quê? Se caso a gente não fizer isso, quando a gente pegar nesse micro-organismo com as mãos e depois colocar ela na boca, no nariz ou nos olhos, a gente pode acabar sendo contaminado por esses micro-organismos. Então, é por isso que recomenda-se, né? Tudo que a gente for pegar da rua, a gente dá um jeitinho ali de lavar, para evitar essa contaminação. Um outro tipo de transmissão que não tem a ver com a pele, quer dizer, tem a ver mais ou menos, né? É o tipo de transmissão por gotículas. Não tem a ver com a pele, mas eu achei pertinente falar aqui com vocês. Que tipo de transmissão é essa? Essa transmissão, ela acontece por partículas de ar no meio ambiente. Então, vamos supor que tem alguém na minha frente e eu acabe espirrando nessa pessoa. As minhas gotículas, né, que podem ter células infectadas, ela vai passar para outra pessoa e ela pode transmitir através dessas gotículas, né, alguma doença para essa outra pessoa. Então, a transmissão por gotículas, ela se dá assim, através do espirro, né, através do beijo. E, bom, é isso. E a gente também tem a transmissão aérea, né, que é por gotículas que fica no ar. Mas vamos lá. Próximo. Bom, a microbiota residente, que a gente falou até agora só da microbiota transitória. A microbiota residente são aqueles micro-organismos que estão na nossa pele, que fazem parte, que compõem, digamos assim, a nossa pele. Eles estão na parte menos superficial, então eles estão numa parte mais profunda da nossa pele, numa camada mais profunda. E essa camada, no caso, seria a derme. E essa microbiota residente, ela não é patogênica, ou seja, os micro-organismos que habitam ali a microbiota residente, eles são micro-organismos que não causam doenças. Então, não tem problema ter esses micro-organismos. Vamos lá. Existe também uma outra microbiota, né, que foi elencada, que foi elencada recentemente, que chama-se microbiota infecciosa, que é aquela microbiota que possui micro-organismos, né, aquela microbiota da pele que possui micro-organismos comprovadamente, é isso, quase que não sai, mas comprovadamente infecciosos, né? E são aqueles que já foram comprovados e que causam, sim, doenças, principalmente relacionadas ao contato físico. Então, essa seria a microbiota infecciosa. Só que a microbiota infecciosa está muito relacionada à microbiota transitória, porque ela também é patogênica, ou seja, ela também acaba acarretando, né, infecções e doenças. Vamos lá. Que tipo de produto a gente utiliza para limpar as mãos, para fazer uma higienização das mãos e para matar essa microbiota transitória, que é, né, a microbiota que é a causadora e de infecções e que causa aí patógenos, né, doenças. Bom, a Organização Mundial da Saúde, principalmente agora, com relação ao Covid-19, ela preconiza, ou seja, ela fala para a gente que são dois os principais produtos que a gente tem que usar. Primeiro, que é o sabonete comum, ou sabão comum, né? E aqui a gente tem duas versões, os antissépticos e os que não são antissépticos. Bom, o sabonete comum sem associação antisséptica, ele contém agentes microbianos em sua composição. Desculpa, gente. Ele contém agentes microbianos em sua composição, mas está em baixas concentrações, esses agentes microbianos. Só que essas concentrações, mesmo que baixas, elas são suficientes para matar essa microbiota, para matar esses micro-organismos, né, que estão ali na nossa microbiota transitória. Então, para que eles são utilizados, né? Para que o sabonete comum ele é utilizado, né? O sabão em barra, o sabão em líquido, para que ele é utilizado? Eles são utilizados para remoção das sujidades, né?
para remoção de substâncias orgânicas, e eles também são utilizados para remoção da microbiota transitória. Então, ele remove aqueles micro-organismos que estão nessa parte da pele que fica mais exposta, né? Que seria ali a epiderme. E aí, como que isso acontece? A gente passa o sabão nas nossas mãos. Primeiro a gente molha a mão com água, né? Passa o sabão e aí a gente fricciona as mãos, né? Não sei se está dando para me ouvir aqui agora, né? Depois disso que eu fiz, mas a gente fricciona as mãos, ou seja, a gente une uma mão com a outra e a gente lava ela dessa forma aqui. Beleza. Também é spoiler dos próximos slides, mas vamos continuar. Beleza, então, como que o sabonete comum ele age? Ele age matando essa microbiota residente. Então, ele vai fazer a remoção desses micro-organismos que estão na nossa microbiota transitória, desculpa, através da fricção das mãos, né? Então, vamos para o próximo. Bom, agora a gente vai falar dos álcools, né, que ficaram muito famosos aqui, principalmente agora, diante da pandemia que a gente tem vivido de Covid-19. Bom, como que eles funcionam? O que acontece é que, basicamente, os álcools, como eles estão, principalmente o álcool 70, né? Como eles estão em composição com a água, eles... Primeiro eu teria que explicar como que os micro-organismos eles são formados, né? Então, vamos lá. Os micro-organismos, principalmente os vírus e bactérias, eles possuem uma camada de gordura envolvendo a sua célula. Então, como que o álcool atua? O álcool, quando ele tá, né? Quando ele é composto com uma certa quantidade de água, ele consegue adentrar, ele consegue dissolver essa camada de gordura, adentrar dentro da célula, né? Dentro do citoplasma da célula, e quando dentro do citoplasma, ele desnatura as proteínas dessa célula. Então, basicamente, o que que ele faz? De uma forma bem vulgar explicando. Ele quebra essa camada de gordura, ele entra na célula e aí ele desnatura as proteínas dessa célula. Então, é como se a célula fosse uma máquina e ele quebrasse os componentes que fazem essa máquina funcionar. E aí, o que que acontece? As células acabam morrendo por lise celular. O que que é isso? É quando entra muita água dentro da célula e ela meio que acaba explodindo. Eu acho que é mais ou menos... Acho que ficou claro de entender. Então, elas acabam morrendo por lise celular. Então, essa é a ação do álcool. Ele entra dentro da célula, destruindo a camada de gordura, né? Que tem ali dentro das células dos micro-organismos. Ele desnatura as proteínas, que são as ferramentas das máquinas, né? Que fariam elas funcionarem. E aí, eles fazem com que entre muita água do meio extracelular para dentro dessa célula. E aí, essa célula acaba explodindo, porque ela fica em desequilíbrio osmótico. Enfim, eu acho que essa parte ficou muito técnica, mas enfim. Bom, gente, uma parte muito importante de falar aqui é que o álcool mais recomendado é o álcool 70. Por quê? Muita gente acredita que quanto maior a porcentagem do álcool, maior vai ser a sua atividade, né? Mas ele vai limpar. Mas acontece que não é assim. Por quê? Porque o álcool ele precisa ter um equilíbrio entre a quantidade de álcool e a quantidade de água que está compondo essa substância. Então, por exemplo, se eu tenho muita quantidade de álcool, mas eu não tenho tanta quantidade de água assim, eu não consigo ultrapassar aquela barreira lipídica, porque eu também preciso da água para fazer essa ultrapassagem. Então, o álcool 70, ele é considerado um equilíbrio quase que perfeito, porque ele teria, né, 70% de água e mais ou menos uns 30... Desculpa, ele teria 70% de álcool e mais ou menos 30% de água. Então, isso faria com que ele entrasse melhor dentro da célula, quebrando ali aquela camada de gordura. Sem falar que, quando a gente tem um teor de álcool muito grande, ele evapora muito rápido. Então, a sua eficácia ela é diminuída. Enquanto que o álcool 70, ele demora mais para evaporar. Então, ele fica agindo ali na nossa pele por um período de tempo mais longo. Por isso, né, que ele é considerado
ótimo para a higienização das mãos. E ele também mata, né, a microbiota transitória. Mas algumas coisas que valem muito a pena lembrar. Quando a gente fala de lavagem das mãos, a gente precisa entender que só passar o álcool não resolve. Por quê? Se a sua mão está muito suja e você passa só álcool, você não faz a lavagem das mãos com sabão antes, você não consegue remover todas as sujidades. Então, se você não consegue remover todas a sujidade, o álcool ele vai agir, só que ele não vai ter todo o seu potencial alcançado. Ele não vai conseguir atingir tudo que ele tem para atingir, digamos assim. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro lavar as mãos com sabão, né? Lavar as mãos com sabão, friccionando elas direitinho, e depois a gente seca a mão e passa o álcool, porque com a nossa mão limpa, o poder de ação do álcool vai ser muito maior. Tranquilo? Beleza. Uma outra coisa muito importante para falar a respeito de higienização das mãos é que a gente precisa lavar as mãos durante um certo tempo. Então, não vale só colocar a mão embaixo da água, esfregar rapidinho e sair, porque não vai tirar toda a sujidade. A OMS recomenda que a gente fique de 40 a 60 segundos lavando as mãos, que é o equivalente, né, à duração de todos os passos ali. Vamos prosseguir. Bom, e agora finalizando aqui, né, a nossa aula falando sobre higienização das mãos, eu vou ensinar vocês a como lavar as mãos. Não sei se está dando para ouvir, eu acho que tá. Deixa eu ver aqui se está dando para ouvir, acho que tá. Bom, vamos lá. Como que a gente lava as mãos direitinho? Existem algumas regrinhas que a gente precisa cumprir para lavar as mãos direitinho. A primeira regrinha é que a gente vai colocar as mãos embaixo da água. Exatamente, a gente vai molhar as mãos, a gente vai pegar o sabão, a gente vai colocar nas mãos e a gente vai friccionar. O que que a gente vai fazer? A gente vai meio que cantar uma musiquinha que a gente aprende lá na enfermagem, que é: Meu Deus, como eu queria um marido carinhoso. E aí você vem e lava a mão aqui. Um marido carinhoso, que ande de mãos dadas comigo. Então, você vai passar a mão aqui entre os dedos, que ande de mãos dadas comigo. Que ele seja joinha, então você vai lavar aqui o seu dedão, ó, vai passar a mão aqui pelo seu dedão. Que ele seja joinha. Que ele não seja murrinho, então você vai lavar a palma da sua mão, vai passar o sabão pela palma da sua mão. E quando a mão dele coçar, ó, você vai lavar aqui as suas unhas, tá vendo? As suas unhas você vai passar aqui na sua mão. Na verdade, aqui, né, que você passa na palma da mão. Aqui é o dorso da mão. Beleza, você vai fazer aqui, que ele não seja, quando a mão dele coçar, aqui, friccionando as unhas nas palmas da mão, que ele me dê joias. E aí você vem e lava aqui o seu antebraço. E aí, gente, como que a gente faz agora? Com as mãos, né, limpas, você vai colocar a sua mão na torneira desse jeito. E aí você vai lavar da parte menos suja para a parte mais suja. Então você vai colocar, vai lavar ali as suas mãos. Aí você vem, lava aqui o seu antebraço, e aí você vem com a outra mão, lava a mão todinha, lava o antebraço, desliga a torneira. E se você puder desligar a torneira com um pano, é melhor ainda, porque aí você nem tem a possibilidade de entrar em contato com mais micro-organismos, né? E depois você vem e seca a sua mão. Como que você vai secar? Você vai pegar o seu pano e vai secar aqui, vai secar a palma e depois vai secar o seu antebraço. De novo, com outro pano, ou com o lado inverso do pano, né? Você vai secar aqui, secar a palma e secar o seu antebraço. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre higienização das mãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, vocês perguntem para a Aimee, que ela vai responder tudo direitinho. Foi uma honra participar aqui com vocês. Foi muito divertido mesmo, eu amei. Foi meio que uma volta às minhas aulas de semiologia do semestre passado. Foi muito legal. E eu espero que essas dicas tenham contribuído muito para cada um de vocês.
Então, qualquer dúvida, perguntem para a Aimee, e foi uma honra poder ajudar vocês aqui. Muito, muito obrigada. Então, gente, o que vocês acharam da live da Vivian? Muito boa a live, né, pessoal? A Vivian era da minha turma de enfermagem e assim que eu pensei nesse tema, eu lembrei que ela já tinha feito essa aula antes de mim, então ela ia conseguir falar perfeitamente para vocês sobre esse tema. E é um tema assim que para a gente parece tão simples, mas na verdade ele é muito importante, né? Essa crise que a gente está passando agora é justamente porque as pessoas, depois de tantos anos, né, ela mostrou na palestra dela o histórico sobre a lavagem de mãos. Depois de tantos anos, mesmo assim, as pessoas ainda não sabem a forma correta de fazer algo tão simples, né? Que é lavar as próprias mãos. E como ela falou na live, eu acho que ficou muito bem explicado. O fato de você lavar as mãos já é mais compensatório do que você só passar o álcool. Se você só passar o álcool e não lavar as mãos direito, você não consegue retirar todas as impurezas que estão na sua mão ali. Então, eu acho que esclarece bem o tema da nossa live de hoje, né? Sabão e álcool em gel. Eu vi muitas perguntas aqui nos comentários, fico muito feliz que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Eu espero ter respondido todas, eu tentei responder assim o máximo possível. E agora a gente pode passar para alguns detalhes que eu fui respondendo para algumas pessoas nos comentários e alguns que não surgiram perguntas, mas não foi falado assim na live. Então, vocês viram o passo a passo, por exemplo, da técnica de lavagem de mãos que a gente aprende na enfermagem, né? Eu vi até que tinha gente comparando aí com é só casar com cearense, né, seu Carlos? É, é uma é um macete que a gente usa para lembrar de todos os passos de como lavar as mãos corretamente. E aí, se a gente for parar para pensar, bate certinho com o tempo que ela falou, entre 40 e 60 segundos. A gente pensa que é muita coisa, mas vamos pensar que com o tempo a gente vai ganhando tempo, a gente vai ganhando prática fazendo os passos mais rápido. Então a gente não demora 1 minuto para lavar a mão, né? Hoje é recomendado assim, pelo menos 20 segundos lavando as mãos no ato de ensaboar, fazer todos os passos, enfim. Uma coisa importante também, esses movimentos usados para lavar as mãos são os mesmos movimentos quando você vai passar o álcool em gel. Então, o álcool em gel também não se passa de qualquer maneira. Então, quando você vai usar o álcool em gel, também faça os mesmos passos da lavagem de mãos, tá? Passa na palma da mão, no dorso, nessa parte de cima, né? Entre os dedos. Tenta passar o máximo possível entre aqui os ossos aqui dos dedos. Tenta fazer o máximo de passos possível. A gente sabe que o álcool ele seca num tempo mais rápido, né? Então acaba que não dá para fazer tudo. Mas tenta fazer o máximo possível, porque aí a sua mão vai ficar mais você vai cobrir uma área maior de proteção. Outra coisa, quando a gente for fazer ou a lavagem de mãos ou passar o álcool em gel, lembrar de tirar os acessórios. Por exemplo, aqui eu estou usando um anel e tem uma pulseira aqui. Quando for fazer a lavagem de mãos, lembrar de tirar os acessórios. E isso vale também para quem vai voltar a trabalhar ou já voltou a trabalhar no meio dessa pandemia, né? Evitar usar muito adereço, muito acessório, tá? Porque a gente não vê, mas essa microbiota transitória que ela falou no vídeo, né? Esses vírus, essas bactérias que causam doenças, elas podem ficar nesses objetos do lado de dentro, em alguma fissura. Então, por mais que a gente lave a mão, ainda pode ficar
algo residual nesses acessórios que a gente usa. Se a gente usa muito, tem uma probabilidade maior da gente não conseguir lavar tudo, tá? E aí é mais fácil da gente acabar se contaminando sem querer. Que mais? Vi algumas perguntas aí também falando sobre a máscara, sobre a forma certa de lavar a máscara. Água e sabão, e pode usar também desinfetante, tá? Eu vi algumas pessoas perguntando se era necessário usar o álcool em gel para limpar as máscaras, tá? Até hoje, pelo que eu li no site da Organização Mundial da Saúde, não existem estudos que digam que você aumenta a probabilidade da máscara ficar limpa por mais tempo se você usar o álcool em gel nela. Ou espirrar o álcool, enfim, tá? Então, não precisa usar o álcool para limpar a máscara. Só o desinfetante, o sabão normal. E um detalhe interessante também que eu vi em alguns artigos, que esse vírus, principalmente, né, o Covid-19, e outros vírus da mesma família, que a gente viu na live anterior, que o Covid-19 ele faz parte de uma família de vírus que se chama coronavírus, né? Então, coronavírus, na verdade, fala sobre uma família inteira de vírus, de outros vírus. Esses vírus, eles têm em comum que eles são muito sensíveis, por exemplo, a calor. Então, eu vi gente falando aí que também adiantava você lavar a máscara com água e sabão normal e colocar no sol. De fato, o vírus, ele é mais sensível a calor. Tem alguns estudos que dizem isso. E aí, esse tempo frio que a gente está passando, ele ajuda o vírus a se disseminar, então vamos tomar cuidado, né? pH muito alto ou muito baixo, então nisso entra o uso do desinfetante, e a gente vai falar um pouquinho também sobre como limpar a casa, e aí a gente vai falar sobre a água sanitária, que boa, né? Que tem o pH alto, que a gente chama. Então, a gente vai ver que a que boa, ela ajuda já a eliminar os vírus. Não precisa ser o álcool para limpar a casa, tá? Luz solar e desinfetantes comuns que têm cloro, por exemplo, também facilitam a morte do vírus. Então, são alguns detalhes que ajudam a gente a traçar algumas estratégias para a gente conseguir cuidar de nós mesmos, da nossa casa, enfim. Então, reforçando, lavagem das mãos já é suficiente, tá? Uma boa lavagem das mãos, não adianta a gente lavar de qualquer jeito. A Vivian ensinou aí os passos, quem quiser pode voltar no vídeo depois e assistir quais são os passos certinhos, tá? Da lavagem de mãos, para não se esquecer. Álcool em gel, qual é o recomendado? Para quem tem, né, em casa. Só usar quando não tiver uma torneira e sabão por perto. Então, se você acabou de chegar em casa, por exemplo, chegou da rua, e você precisa limpar suas mãos rápido, não precisa passar o álcool em gel. Vai no banheiro, lava as mãos normal e pronto. Não precisa passar o álcool. Passa o álcool quando você não tiver uma torneira por perto, tá? Então, como a gente falou na live passada, quando você estiver no transporte público, acabou de encostar no corrimão, no banco, na catraca, e aí não tem uma torneira por perto, passa o álcool em gel. Ou então tá no trabalho e não tem como ficar lavando a mão toda hora, aí pode passar o álcool em gel, tá? Mas lembrando que se tiver uma pia e sabão, é preferível que você lave as mãos do que passar o álcool em gel, tá? Tá. Uma outra coisa também que eu achei enquanto eu estava pesquisando sobre esse assunto é que, como muitas pessoas estão lavando as mãos o tempo todo, passando álcool em gel o tempo todo, algumas pessoas podem ter alguma alergia, alguma lesão nas mãos e tal. Algumas pessoas têm coceira quando passa álcool em gel demais. E aí, o que é recomendado nesses casos, né? Para evitar que as mãos fiquem ressecadas, logo depois de você ter lavado a mão ou ter passado álcool, passar um hidratante normal, tá? Porque é aquilo que a Vivian falou na palestra dela, tá? O álcool, muitas pessoas acham que a maior concentração de álcool possível, álcool 100%, vai ser melhor do que o álcool 70%. Não,
Não é assim, porque precisa ter um balanço de água, tá? Para ter a eficácia maior. E quando a gente passa o álcool em gel nas nossas mãos, essa água, ela também ajuda a nossa mão a não ressecar, porque o álcool, ele acaba ressecando a nossa pele, tá? Então, quem passa álcool em gel demais, tentar passar um hidratante logo depois de lavar as mãos, que ajuda a diminuir o ressecamento, tá? Isso aí, gente. Vamos compartilhando aí as experiências com máscara. A live da semana que vem vai ser sobre máscaras, tá bom? Eu vi que tem gente também do Irmã Dulce vendendo máscara, enfim. E aí eu vou tentar trazer alguém aqui para vocês que fabrica máscaras, essas máscaras de pano mesmo, e tentar fazer um comparativo com vocês de como essa máscara tem que ser feita, como ela deve ser para proteger a gente e tal, qual a forma correta de tirar e colocar a máscara, de limpar, enfim. Porque, né, gente, são muitos temas, e aí não dá para falar tudo numa live só. Então, a gente está dividindo em vários temas para que fique melhor explicado para vocês. Bom, então vamos passar para o nosso último tema, que é a limpeza da casa. Tá? A Vivian falou bastante sobre a lavagem de mãos, como a gente faz para se prevenir, mas a gente precisa saber também o que a gente faz quando a gente chega da rua e a gente acaba encostando em tudo, abre a maçaneta da porta antes de lavar a mão, de passar o álcool, entra em casa, será que eu devo colocar meus roupas para lavar assim que eu entro, tomar um banho, tirar meu sapato antes de entrar em casa, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então, para falar um pouquinho para vocês sobre isso, eu vou mostrar uma imagem para que a gente possa entender como esse vírus sobrevive, não no corpo humano, porque isso a gente já viu na live passada, tá? Quem quiser assistir pode voltar na última live. Agora a gente vai ver como esse vírus sobrevive nas superfícies, então na mesa da minha casa, na bancada, essas coisas, tá? Olha só. Essa imagem ela é adaptada de um estudo que foi feito com vários vírus, né, da família do coronavírus. E aí a gente pode ver aí, o coronavírus no ar, ele sobrevive em média 3 horas. E aí a gente vai ressaltar aquilo que eu falei antes, que ele costuma ser mais sensível ao calor, à luz solar. Então, depende muito do lugar, né, essas 3 horas, mas vamos colocar 3 horas como uma média. Em coisas de plástico, sobrevive mais ou menos de 2 a 3 dias. Então, se eu fui ao mercado, eu não sei quem encostou naquele produto que eu peguei, mas a maioria dos produtos hoje ou são de plástico ou são de papelão, né, que a gente também está vendo aí na imagem, que sobrevive até 24 horas no papelão. Eu fui no mercado, encostei nesses itens e eu sei que ele vai ficar na minha casa ali um bom tempo, mas o plástico, principalmente, é o que o vírus dura mais tempo entre o papelão e o plástico, né? Dura entre 2 e 3 dias. Então, se o meu filho, por exemplo, encostar nesse objeto e depois colocar a mão no rosto, ou colocar a mão no olho, ou colocar a mão na boca, no nariz, enfim, em qualquer lugar onde ele possa se contaminar, possivelmente, entre 2 e 3 dias, aquela embalagem ainda vai estar contaminada. E no mercado, né, a gente sabe que é o lugar onde as pessoas estão indo hoje, é o lugar que está aberto. Então a gente não sabe se a pessoa que passou ali, que encostou naquele produto, estava ou não contaminada, tá? Aí embaixo, aço inoxidável, panelas, por exemplo, também entre 2 e 3 dias de sobrevivência do vírus nessa superfície. Então, se alguém estava com o Covid, encostou ali, ou espirrou ali em cima, ou, enfim, tossiu ali em cima, aquele vírus vai ficar ali de 2 a 3 dias. E no cobre, até 4 horas.
Bom, isso traz a gente para essa problemática que eu falei, né, do supermercado. O que eu faço então se o produto que eu peguei no supermercado pode estar contaminado? Bom, a Vivian, ela falou isso um pouco na palestra dela, né? E no site da OMS também fala um pouco sobre isso, que logo depois de você ter encostado nesses produtos, se você vai guardar a embalagem, você tem que limpar ela. Então pode ser com álcool, pode ser com desinfetante, ou pode ser água e detergente, água e sabão, tá? O detergente também ajuda. E você mesmo, depois de ter pegado nesses alimentos, guardado, enfim, você tem que lavar as mãos, tá? Se você ainda estiver no supermercado, evita o máximo possível pegar no seu rosto, tá? Outra coisa importante que eu vejo que muita gente faz e não percebe. Não pega na máscara também, enquanto você estiver com as mãos sujas, porque isso dá a falsa sensação de que a gente está protegido. Ah, eu tô aqui só ajeitando a máscara pela parte da frente. A parte da frente é justamente o que está contaminado. Se você ficar mexendo nela o tempo todo, você vai encostar na sua pele, não tem jeito. E aí você vai acabar se contaminando e achando que não, mas eu estava usando máscara, então não tem como eu ter pegado isso se eu estava me prevenindo. Era até uma crítica que as pessoas faziam antes de todo mundo usar máscara e não só as pessoas doentes, né? Porque a máscara ela dá uma falsa sensação de proteção se você não sabe usar corretamente. Todo equipamento de proteção é assim. Bom, sobre o restante da casa, então, já que a gente viu que esse vírus ele pode sobreviver em várias superfícies por tempos diferentes. Quando a gente vai limpar alguma coisa, o que a gente tem que fazer? A gente precisa se prevenir de alguma forma? Bom, é recomendado usar luva descartável sempre que for possível, tá? Para limpar esses objetos, justamente para você evitar se contaminar também, tá? Se você tiver uma pessoa com sintomas dentro da sua casa, todos os lugares que ela tocar têm que ser desinfetados. E aí a gente volta para nossa última live, né? Que a gente falava que se você tiver uma pessoa com caso de Covid na sua casa, ela tem que ficar isolada num cômodo da casa, tá? Com a porta fechada e uma janela aberta para que o ar possa circular ali. E aí tudo que ela tocar, talher, toalha, prato, copo, enfim, tudo que ela tocar tem que ser separado daquilo que é das outras pessoas da casa, tá? E aí todos esses objetos que ela encostar tem que ter um cuidado especial e você tem que limpar sempre que possível. Limpar como? Essa informação eu tirei do site do Drauzio Varela, então eu sei que muita gente conhece esse médico e, bom, encontra um respaldo em outros artigos científicos, então eu achei interessante. Como eu vou limpar, então, esses objetos que eu sei que estão contaminados? Ou usar o álcool 70%, quem tiver em casa, ou então diluir 250 ml de quiboa, de água sanitária, ou seja, um copo daqueles de requeijão, para cada 1 litro de água, tá? Então, 250 ml de água sanitária, de quiboa, para cada 1 litro de água, tá? Isso aí já serve para você esterilizar a casa, não precisa ser só com álcool 70, tá? A gente já viu que o vírus ele também é sensível a desinfetantes com cloro. Bom, outra preocupação, que também tem um tópico separado no site da OMS. O Covid não tem sido detectado em fontes de água tratada para consumo. Então, você não existe nenhum caso confirmado de Covid por água tratada, ok? Por ter ingerido uma água contaminada. Mas, caso o lugar onde você mora não tenha água encanada, uma opção é ferver a água antes de beber, tá? Por via das dúvidas, vamos prevenir um problema maior. Bom, gente, ficou alguma dúvida sobre isso que foi falado aqui? Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade.
A Rosirene perguntando, e no caso de tomar banho? Foi aquilo que... Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa mesmo, eu estava percebendo. Foi aquilo que eu falei, né? Quando você chega em casa, o que, que você tem que fazer? Bom, se for possível, né, você trocar de roupa e tomar banho o mais rápido possível, é o mais recomendado, porque por mais que as suas mãos já estejam limpas, você já tenha lavado, você não tenha encostado no rosto, a sua roupa, ela também, o Covid também sobrevive um tempo nela, tá? Quem quiser pesquisar mais sobre isso, tem alguns artigos que falam sobre o tempo de vida do Covid nas roupas também. E aí, se você chega em casa e abraça seu filho, por exemplo, quando a gente abraça, o rosto fica muito próximo, né, das roupas. Então, se for possível, trocar a roupa, tomar banho o mais rápido possível, né? Vamos pensar assim, o mundo lá fora, ele, assim que eu sair, ele pode me contaminar. O Covid, por si só, já sobrevive 3 horas no ar. Então, mais ou menos, né? Então, eu não sei se a pessoa que passou antes de mim, ela estava contaminada, ou se as pessoas que passaram nas últimas 3 horas estavam contaminadas. Então, eu vou sempre pensar que assim que eu sair, eu posso ser contaminado. E não vai ser só o meu rosto, só a minha máscara, só a minha mão. Sou eu todo. Então, quando eu chegar em casa, eu tenho que fazer o possível para evitar passar essa contaminação para as pessoas que estão na minha casa. Então, se possível. Bom, e a pessoa que está em quarentena dentro de casa, né? Que está fazendo isolamento domiciliar. Como eu falei, ela tem que ficar num quarto separado da casa, com a porta fechada. Bom, a gente sabe que uma pessoa que está com Covid, ela pode apresentar os sintomas e ela precisa ser cuidada por alguém, né? Mas essa pessoa que vai cuidar, ela tem que tomar todas as precauções possíveis, tá? E essa pessoa que está em quarentena, vamos fingir que o quarto que ela tá é a nova casa dela. Ela tem que evitar sair o máximo possível, tá? Se a pessoa já está contaminada, todo mundo dentro da casa pode ser contaminado também, porque esse vírus se espalha muito rápido, tá? Então, se tiver um banheiro perto desse quarto, se na sua casa tiver um quarto que tem um banheiro mais perto, é melhor que essa pessoa fique nesse quarto para evitar que ela ande por um espaço muito grande, né, dentro da casa, que ela evite contaminar outros móveis, outras pessoas, porque tudo que ela tocar tem que ser esterilizado, tem que ser tratado de uma maneira especial, para evitar que outra pessoa encoste ali e acabe se contaminando, tá? Bom, gente, eu fico feliz que as dúvidas de vocês tenham sido esclarecidas, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder. Bom, gente, antes da gente finalizar, eu quero ver se eu consigo achar aqui um vídeo para vocês
que mostra como a lavagem de mãos adequada o passo a passo. Repito que quem quiser rever, a palestra vai ficar salva aqui. Bom, vou mostrar um vídeo para vocês, então, com esse passo a passo, tá? É o mesmo passo a passo que a Vivian fez, só que como se fosse uma atividade que a gente também costuma fazer no curso de enfermagem, tá? A gente faz esse passo a passo da lavagem de mãos, só que com tinta, para que a gente consiga visualizar a extensão da nossa lavagem de mãos. Porque às vezes a gente pensa, poxa, eu vou passar 1 minuto lavando a mão, eu tenho que fazer todos os passos e parece que eu estou lavando o mesmo lugar várias vezes. Esse vídeo vai mostrar para a gente que a gente pensa que está lavando demais, mas na verdade a gente está fazendo o possível para que todas as áreas da nossa mão sejam bem lavadas, tá? Esse vídeo está disponível no YouTube, então quem quiser ver depois, o título é esse aí, Higienização das Mãos, atividades sobre micro-organismos. E aí, olha só. Tá vendo? É usado tinta guache. E aí ela está executando todos os passos da lavagem de mãos, só que com tinta, para que a gente consiga perceber qual é a extensão dessa lavagem das mãos. E aí, olha só, ela estava de olhos vendados para que ela não conseguisse perceber onde é que estava faltando. Então a gente percebe que esse passo a passo que a Vivian mostrou, ele é um pouquinho diferente do passo a passo que a OMS disponibiliza, né? Mas ele tem a mesma cobertura, a mesma extensão. Tá vendo? Ela fez todos os passos e a mão dela toda ficou coberta de tinta. Porque ela conseguiu, com todos os passos, atingir o máximo de superfície da mão dela, tá? Então, por isso que é importante a gente aprender aquele passo a passo da OMS, aquele passo a passo que a Vivian mostrou, perdão, para que a gente possa também ter essa cobertura, essa proteção, né? Não só contra o coronavírus, mas contra todos os micro-organismos, como ela falou, todas as doenças que podem estar nas nossas mãos e podem entrar no nosso corpo das mais diversas formas, tá? Bom, gente, ó, a Daniela Reis fez uma pergunta aqui. É obrigatório toda vez que sair e chegar em casa e tomar banho, devemos lavar os cabelos também? Bom, eu tenho visto isso mais para pessoas que trabalham com pessoas que estão infectadas, né, pelo coronavírus, que entram em contato com pessoas doentes todos os dias, né? A gente não precisa ter tanto essa preocupação de lavar o cabelo todos os dias, tá? Mas assim, novamente, se for possível, tá? Você pode fazer sim. Mas esses cuidados assim mais extremos geralmente são para as pessoas que trabalham mesmo na linha de frente, né, com pessoas já doentes. Bom, gente, então é isso.
Muito obrigada pela participação de vocês, pelas dúvidas que tiraram. Percebi que tem muita gente aqui, não só do Irmã Dulce, mas enfim, tem várias pessoas participando dessa live, está ficando cada vez mais heterogênea, mais diversificada. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dessas lives, tá? Elas estão sendo feitas com muito carinho. Mais uma vez, vem dizer, a live da semana que vem vai ser sobre máscaras. Então, o uso, a forma correta de fazer uma máscara, enfim, os pontos principais sobre máscara, a gente vai falar na live da semana que vem, no sábado, nesse mesmo horário, 8 horas da noite, tá? A live da semana passada tá salva nesse mesmo Facebook, Fonseca de Palmelo Alves, tá? Então, quem quiser assistir a live da semana passada sobre a atualização sobre Covid-19, tá? E essa live também vai ficar salva, caso vocês queiram ver de novo e repetir, enfim. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar durante a semana. Quem é do Irmã Dulce pode mandar lá no grupo, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, tá? E, bom, é isso. Muito obrigada, gente. Imagina, Célia. Essas lives estão sendo feitas, assim, para vocês, tá? Então, fico muito feliz que vocês estejam gostando, de verdade. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês novamente. Quero agradecer a Vivian também. Eu sei que ela não pôde estar aqui hoje, mas ela fez a palestra dela e me mandou com o maior carinho. E tenho certeza que ela vai ficar muito feliz quando ver os comentários de vocês, tá? E, bom, espero que ela possa estar aqui mais vezes também com a gente. Então é isso, gente. Boa noite. Até semana que vem. Para quem é do Irmã Dulce, até quinta-feira, no Evangelho no Lar. É isso. Até mais, gente. Tchau.